Sabe aquela senha que você usa pra tudo? Porque é fácil de lembrar, tipo, o nome do seu cachorrinho, o seu pet, seguido daquele ano em que ele nasceu? Agora imagine que a senha 123456 era a única coisa que protegia os dados pessoais de 64 milhões de pessoas que se candidataram a uma vaga no McDonald's. E é claro que essa porta foi arrombada. Pelo amor de Deus, né? Esse vazamento foi inacreditável, causado por uma falha tão básica e é o nosso tema principal do Bits de hoje. Vamos mergulhar fundo em como o simples pode ser muito perigoso. Olá, comunidade Bits. Bem-vindos ao nosso boletim diário de inovação, tecnologia, segurança e privacidade. Eu sou Andressa Carvalho. E aí, pessoal, eu sou o Fábio Xavier e prometo que no final desse episódio, anota aí, você vai olhar para suas senhas com outros olhos. Eu acho que sim, porque eu já tô começando a olhar com outros olhos só pelo começo. Mas antes de aprofundarmos nesse caso que a gente comentou, vamos para o nosso giro rápido pelas outras notícias importantes do dia nos nossos blocos de IA e inovação. Começando com inteligência artificial. Eu vi uma matéria no G1, Fábio, que trouxe uma projeção que sempre gera debate. A IA pode eliminar até 92 milhões de empregos até 2030. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem um outro lado da moeda, né? Aponta que as profissões que exigem o toque humano, aquela coisa que só a gente tem, aquele feeling, como saúde e educação, devem sobreviver. Esse é o grande lance da notícia, né? É a substituição de tarefas, não a substituição de profissões inteiras. Pense na IA como uma super lavadora industrial. Ela vai tirar o trabalho de quem só ensaboa e enxágua os pratos de forma repetitiva, né? É uma tarefa operacional ali, não exige muito da nossa humanidade. É uma tarefa mecânica. Mas o chefe de cozinha, aquele cara que cria o cardápio, que combina os sabores, que gerencia a equipe e monta o prato com arte, né? Aqueles pratos bonitos, esse vai continuar insubstituível. O valor se desloca, então, da tarefa repetitiva para uma tarefa que vai exigir mais de criatividade, de estratégia, de empatia do nosso lado humano. E você me lembrou de uma propaganda que eu vi esses tempos atrás, que a IA vai substituir tudo e estava lá um pessoal, o robô fazendo todas as atividades e tinha um pessoal tomando uma cerveja, aí o robô olha lá e fala: que triste, isso ele não consegue fazer. Sim, é muito boa essa propaganda, na verdade, de uma cerveja. Muito boa. Isso. E falando em criatividade, o MIT anunciou o Nanda, um protocolo que soa como ficção científica. Ele permite que bilhões de agentes de IA conversem e colaborem entre si, como um chefe central ali. Agentes de IA são aqueles agentes, aqueles robozinhos que fazem tudo de forma independente, né? E aqui o conceito é bem maior. Né? Imagina um formigueiro digital gigante, né? Cada formiga seria como se fosse esse agente de IA, um único agente de IA, com uma pequena especialidade. Elas não precisam de uma rainha, de uma formiga rainha dando ordens. Né? Elas se comunicam umas com as outras com sinais químicos digitais e juntas resolvem problemas enormes. Que legal. Por exemplo, um agente pode monitorar o trânsito, outro pode monitorar o clima, outro pode monitorar os eventos da cidade e juntos eles acabam otimizando rotas de todos os carros autônomos em tempo real. É uma sociedade, né? É uma sociedade que funciona ali muito bem orquestrada, né? A inteligência artificial coletiva desses agentes, desses robôs. Nossa, isso é realmente assim, assustador e fascinante. E essa colaboração já está acontecendo na ciência, porque o portal Nexo mostrou que 1 em cada 7 artigos biomédicos publicados em 2024 teve ajuda no nosso queridinho ChatGPT. O que você acha disso, Fábio? Sim, então, a IA acabou virando uma espécie de assistente de pesquisa, né, para esses cientistas. Eu acho que hoje não adianta você querer negar achar, né, que as pessoas não vão usar também. Mas o que não dá para fazer é delegar toda a atividade para a IA. Né? Como um assistente, eu acho que funciona perfeitamente. Então ela vai ajudar a organizar ideias, a encontrar artigos relacionados com aquele tema sobre o qual você está escrevendo, a formatar o texto nas regras da revista, né? Coisa chata, né? Isso é chato. Isso é chato demais. Então a IA pode ajudar. É como ter um coautor incansável que não bebe todo o seu café, né? Olha que maravilha. É um estagiário, então. O ponto de atenção, claro, é que o cientista humano precisa ser o supervisor rigoroso desse estagiário. Sempre, né? Para garantir que a IA não invente uma citação ou interprete um dado de forma errada, o que infelizmente já aconteceu e não só no meio acadêmico, né? Não, no meio judicial também, né? Sim. Já houve citação aí de jurisprudência, de decisões que não existiam.
Mas, Fábio, vamos voltar ao nosso tema principal do começo do episódio, que parece piada, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 é brincanagem, né? Mas é muito sério. O vazamento de dados de 64 milhões de candidatos do McDonald's. A fonte, o Bleeping Computer, um dos maiores portais de cibersegurança do mundo, detalhou esse caso. Como é que é possível, Fábio, que uma empresa desse tamanho cometa um erro tão, assim, básico, primário, assim? A gente se pergunta, foi isso mesmo? Então, é uma pergunta, essa literalmente é a pergunta de milhões, né? E a resposta é o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema, por mais moderno que seja, né? O problema não foi o sistema, o problema não foram os processos. É a pecinha que está em frente da máquina. O problema é o fator humano. Eu sempre falo em minhas palestras, quando eu vou falar sobre o tema, que são 3 aspectos que devem ser sempre considerados em qualquer solução e vale também para a cibersegurança. A tecnologia, né, que eu sempre falo que é o mais fácil, é só você escolher o melhor e comprar se tiver dinheiro. Processos e procedimentos, tem que ter processos bem definidos, bem claros, estruturados, e pessoas. E geralmente o elo mais negligenciado e mais explorado é o fator humano, como é esse caso, né? A falha não foi em um super firewall, um super equipamento ou numa criptografia de ponta. A falha foi na escolha de uma senha que os usuários fizeram. Usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para proteger um banco de dados dessa magnitude, né? São seus dados pessoais, é o seu currículo. Perigo, né? É o equivalente a trancar um cofre de banco com cadeado de diário de adolescente, né? Verdade. É um convite ao desastre, né? Claro. Vai dar errado. Isso aí não vai dar certo. Mas me explica uma coisa, como é que os hackers descobrem que a senha era assim? Porque até se eu fosse hacker, eu não ia tentar isso, né? Eles ficam tentando combinações na mão, assim, tipo, vou tentar aqui alguma coisa, como a gente vê nos filmes, vou fazer isso, fazer aquilo outro? Não. Os filmes acabam romantizando e facilitando bastante, né? Simplificando. Mas, na verdade, eles usam programas que fazem o que chamamos de ataque de força bruta. Não é um hacker de capuz lá, digitando furiosamente no teclado, como a gente vê nos filmes, né? É um computador testando bilhões de combinações por segundo. Uma senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma das primeiras a ser testadas, né? E nem precisava de força bruta, né? Precisava ser força líquida. E é descoberta em milésimos de segundo. Imagina. Né? Quanto mais simples a senha, quanto menos caracteres tiver, quanto menos tipos de caracteres diferentes tiver, mais fácil é para esses programas descobrirem essa senha. É como tentar adivinhar o segredo de um cofre cujo segredo é 0000. É o primeiro que você vai testar, né? Esqueci a senha da minha mala. Qual que eu vou testar? 0000, 1, 2, 3, 4. Então é o que acontece. Não é um desafio, né? E o pior é que, uma vez dentro desse banco de dados, dessa base de dados, eles tiveram acesso a um verdadeiro Big Data, muito mais dados dentro daquela base que foi explorada, que foi arrombada. De dados, né? Um tesouro mesmo. E que tipo de dados que estavam expostos ali, que eles pegaram? O que um criminoso pode fazer com as informações de alguém que se candidatou a uma vaga de emprego, por exemplo? E outra pergunta importante, isso afeta as pessoas aqui no Brasil, Fábio? Sim, afeta todo mundo, porque o método é universal, né? E o perigo é imenso. Não é só o nome e o e-mail. O formulário de emprego tem seu endereço completo, CPF, data de nascimento, histórico profissional, telefone. Então toda a sua identidade ali à disposição desses cybercriminosos. Com isso, um golpista pode facilmente abrir, por exemplo, uma conta no seu nome em um banco digital, por exemplo, pedir um cartão de crédito e, o mais comum e perigoso, criar golpes de phishing super personalizados. Como assim? Mas personalizado por quê? Vão saber o que eu faço? Tipo, me dá um exemplo. Imagina que você vai receber um e-mail assim: Olá, Andressa, vimos que você se candidatou à vaga de gerente do McDonald's na Avenida Paulista em 2023. Dá um enfático aí das coisas. Temos uma nova oportunidade com seu perfil, olha que beleza. Por favor, clique aqui para atualizar o seu cadastro. Você vendo ali que realmente eu me candidatei à vaga, tá aqui, surgiu uma nova vaga, eu vou clicar e vou preencher meus dados. E aí você acaba caindo nesse phishing, dando mais informações, e isso é super perigoso, né? Então eles vão usar a verdade para te levar a cair numa mentira. Entendi. O que é o site falso para roubar ainda mais dados com uma senha do seu e-mail. A gente acredita, né? Isso acaba sendo até assustador. Mas assim, qual que é a lição que fica para as empresas e para nós, usuários comuns, que às vezes ainda fazemos essas senhas, que entregamos nossos dados todos os dias? Por exemplo, eu não posso me candidatar a mais uma vaga? O que eu faço? Não pode. Na verdade, são várias ações que podem ajudar a mitigar esse problema. Primeiro, por parte das empresas, né? Uma política de senhas não é um detalhe. É fundamental para a segurança, né? O que é a política de senhas? Você definir regras para a criação de senha. Entendi. Por exemplo, que deve ter no mínimo 8 caracteres, que deve utilizar
dígitos alfanuméricos, caracteres Maiúsculas e especiais, minúsculas, que não pode repetir as senhas dos últimos não sei quantos meses. Então, isso é uma política de senha. E se a empresa define isso nesses formulários, Entendi. você, mesmo que queira, não vai conseguir criar uma senha fácil, né? Para nós, usuários comuns, a dica que fica também é que é importantíssimo que a gente crie senhas complexas, senhas difíceis de serem descobertas e, mais importante, que a gente sempre habilite a autenticação de 2 fatores. Porque se alguém mesmo assim descobrir sua senha, ela vai precisar, você vai receber no seu equipamento, no seu celular, por exemplo, um token, um número, que é o seu fator de autenticação duplo, né? E aí você vai saber que alguém está tentando acessar a sua conta. Então, para as empresas, política de senha e habilitar para que o usuário faça autenticação de 2 fatores, e para nós também criar senhas mais complexas, mais difíceis e habilitar sempre a autenticação dupla. Entendi. Bom, você usuário aí, nosso ouvinte, tá ouvindo que essa foi a cereja do Bits, realmente. Faça aí, troque a sua senha, coloque coisas difíceis, faça alguma coisa que seja fácil para você lembrar. Lembra do lado humano, a gente não tem lógica, aproveita isso. Dicas valiosas e muito práticas, Fábio. E recapitulando o nosso episódio, vimos que a IA está mudando o mercado de trabalho, mas valorizando então o toque humano. Que agentes autônomos estão formando uma internet dos robôs e que até a ciência está usando o ChatGPT. Mas o grande destaque foi o caso do McDonald's, né, que nos ensina da forma mais dura possível que não existe segurança de verdade com uma senha fraca. Exato, né? E informação sem complicação é poder, né? O poder de se proteger sempre. Isso, se você curtiu o nosso papo, não se esqueça de seguir o Bits na sua plataforma de áudio favorita. Para enviar dúvidas, sugestões e encontrar os links de todas as fontes que usamos, acesse o nosso site bits.fabioxavier.com.br. E para mais conteúdo, siga o Fábio no LinkedIn. É só procurar por Fábio Correia Xavier. Até amanhã, pessoal!